João, com relação à flexão nórdica, como é que eu posso explorar melhor esse exercício? O que tu tens a me dizer? Pô, tem uma galera que pergunta assim, o que tu tens a me dizer? Bom, eu tenho algumas considerações a fazer sobre a flexão nórdica que talvez tu não saibas, e eu vou comentar na videoaula de hoje, explorando aqui o Muscle and Motion. Eu estou aqui com um vídeo do canal no YouTube, bem interessante esse canal, sugiro tu conheceres, Muscle and Motion, e vou fazer alguns comentários com relação à flexão nórdica. Então, vamos lá para o começo, para começar do começo, tá certo? Bom, galera, tá aí a flexão nórdica, né? Nós analisando na tela, obviamente é um exercício é, uniarticular do joelho, em que eu faço um trabalho principalmente de freio excêntrico do movimento. Ô, João, o que quer dizer essa ideia de freio excêntrico? A ideia de freio excêntrico é essa aqui, ó. Eu faço esse movimento de freio. Eu freio esse movimento de extensão do joelho através, obviamente, dos flexores do joelho. Então, eles alongam freando esse movimento. Por isso que eu costumo dizer de freio excêntrico. Isso aqui não é nenhuma novidade que eu estou comentando, né? Mas é um exercício monoarticular. Ele trabalha só na articulação do joelho, só na articulação do joelho. Tanto é que se usa os membros superiores dessa forma. Para quê? Para que eu possa chegar próximo ao solo e usar os membros superiores para amortecer ainda mais esse movimento descendente de queda que vai sendo aumentado ao longo da amplitude de movimento aqui. Então vamos lá de novo. Aí a flexão nórdica clássica, né? Que músculos atuam então nesse movimento? E obviamente aqui um detalhe importante que está sendo mostrado. Quando eu uso, pausei, ó, fiz uma flexão dos cotovelos, fiz uma extensão do ombro, eu vou fazer agora uma flexão do ombro e extensão do cotovelo para impulsionar o meu corpo para cima. Então agora, a partir desse momento, eu tenho ação ascendente, que obviamente é da musculatura flexora do joelho, porque eu vou flexionar o joelho, certo? Mas esse movimento ascendente também é produzido pela força de membros inferiores aqui, de membros superiores. Eles também empurram o solo, impulsionando o corpo para cima, auxiliando, portanto, no trabalho dos membros inferiores. E aí vem o primeiro detalhe, né? Um primeiro detalhe para observar. Quanto mais força eu impulsionar o solo, ação e reação. Mais força, o solo reage, me impulsiona para cima, mais força de volta com flexão do joelho eu tenho, menor será o esforço muscular. Quanto menos força eu impulsiono o solo, menos força de reação eu recebo, menos força ascendente eu tenho, mais esforço muscular eu vou gerar. Então, nesse exercício que nós estamos vendo aí, o praticante tem que ser muito bem orientado por nós. A orientação com relação ao impulso que ele vai produzir com os membros superiores, vai frear e impulsionar. Quanto? E aí depende do quanto que eu quero que ele trabalhe. Se eu pedir para ele impulsionar fortemente o solo para subir, eu vou poupar esforços dos flexores do joelho. Se eu impulsionar pouco, eu vou exigir um esforço maior de encurtamento na fase concêntrica, na fase ascendente do movimento, certo? Na fase ascendente do movimento. Então, aqui, fez o freio, isso é uma primeira técnica que o indivíduo tem que desenvolver, técnica de frear o movimento. E aí impulsionar para o movimento ascendente. Quanto que ele impulsiona aqui? Pouco, muito? Vai depender, claro, da massa corporal aqui movimentada, massa do tronco, quão pesado é esse tronco com essa parte de pelve e coxa e membros superiores envolvidos aqui, obviamente. Quão pesado é essa região? Vamos lá de novo, ó. Quão pesado é essa região para ele impulsionar mais forte o solo e receber a força de reação projetando o corpo para cima. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu tenho que analisar: quão forte é o indivíduo para uma relação da massa movimentada e a força dele, para eu poder solicitar mais ou menos força de retorno, de flexão do joelho, usando, obviamente, os membros superiores para isso, né? Então, eu tenho que fazer uma relação da massa que ele vai movimentar, é muito ou é pouco. Pode ser massa de gordura ou massa muscular, não importa, mas é massa que está sendo deslocada, porque dessa forma é um exercício de TRC, treinamento resistido corporal, calistenia, onde a massa corporal é o fator de carga, é um dos fatores de carga, é a quilagem a ser movimentada, é a massa corporal. Então, se tem muita gordura, muita massa muscular ou massa gorda, não importa, o esforço para subir, fase ascendente, vai ser maior. E aí eu tenho que dosificar essa massa em relação à força desse indivíduo para, primeiro, ajustar o fator de queda, ele saber ajustar esse freio excêntrico. E segundo, quanto de força ele vai ter que imprimir para subir, para ter um trabalho eficiente dos posteriores de coxa. Senão, não teremos um trabalho eficiente aí dos posteriores de coxa. Perfeito? Esse é um primeiro ponto. Então, se eu quero trabalhar bem posterior de coxa, eu tenho que ajustar bem isso. Bom,
Aí tem um detalhe biomecânico também que nós temos que analisar aqui, ó. Olha lá, ele começou a descer um movimento. O que que eu tenho que fazer uma interpretação aqui? Obviamente do torque que faz a extensão do joelho, que eu vou ter que frear. Como é que eu calculo esse torque? Uma forma bem simples na sala de musculação, tá? Vocês vão fazer da seguinte forma: vocês vão pegar uma região mais ou menos nesse ponto, eu vou marcar diferente aqui para ficar mais destacado. Aproximadamente no centro de gravidade, considerando aí as massas de membro superior, cabeça, tronco, pelve e coxa, tá? Então, aproximado, né, galera? Nesse ponto. E desse ponto, o que que eu faço? Eu projeto, já que é centro de gravidade, uma linha vertical da força. Em relação ao eixo, então, de novo, eu vou ter que ir lá e marcar o eixo lateral que está aqui, que é onde movimenta, eu tenho um braço de alavanca agora. O braço de alavanca ou o braço de torque, ou o braço de resistência, é esse aqui, ou o braço de momento, é esse aqui. Perfeito? Nessa posição inicial. Então, o esforço, quando eu calibro a amplitude de movimento para vir até aqui, o esforço não é muito grande. Então, o que que eu tenho aqui nessa condição? Num movimento curto, eu tenho esse torque que vocês estão vendo aqui. Beleza? Ou seja, não gera um torque muito grande devido ao braço de momento, que não é grande no joelho. Agora, beleza, tranquilo. Agora, se eu deixar o indivíduo avançar um pouco mais e parei, o que acontece com o centro de gravidade dele? Obviamente desloca para frente, né, pessoal? Então, olha aqui, gurizada, ó. O centro de gravidade agora que estava lá, vai deslocar um pouco mais para frente. E deslocando um pouco mais para frente, o que que nós temos que fazer? Projetar de novo a ação da força gravitacional. Perfeito aqui? Tranquilo? E agora eu tenho que interpretar o braço de alavanca, ou o braço de torque, ou o braço de momento. E eu venho aqui e interpreto. Da relação do joelho até essa projeção aqui, ó. Olha como aumentou. Então, aqui agora, o torque extensor do joelho gerado pela massa corporal do indivíduo, deslocado espacialmente, é bem maior. Então, se eu projetar, prescrever essa amplitude de movimento agora um pouco mais ampla, ó, o azul, olha o braço de momento agora, vai ser uma carga maior que esse indivíduo vai ter que sustentar. Perfeito? Então, quanto mais ele vai descendo, maior será o braço de momento, o braço de torque, o braço de alavanca dele, o braço de alavanca da resistência, obviamente, e isso vai gerando um esforço muscular de freio excêntrico cada vez maior. Vai aumentando a intensidade do exercício, tá ok? E se ele chegar nesse ponto antes de tocar os membros superiores no solo ainda, o que acontece? A mesma situação, gurizada. Eu venho aqui, estabeleço o centro de gravidade dele, que agora está nesse ponto aqui, ó, mais perto do solo, mas mais distante do joelho, certo? Projeto mais uma vez aqui a força gravitacional, que poderia ser calculado. Inclusive, eu tenho vídeos aqui, ó, clica nesse card, que eu tenho desenhos antiartísticos, mas pretensiosamente didáticos, aonde eu vou te ajudar a entender esses cálculos. Eu faço esses cálculos, tem vários vídeos aí que eu faço esses cálculos, não vou fazer agora aqui, mas se tu olhar essa playlist aí, tem vários exercícios analisados com os cálculos de torque, tá? Para te entender como é que entra esse braço de momento aqui. Tá ok? Dá uma olhadinha aí que vai te ajudar. Bom, galera, olha só. E agora aqui, o que que nós temos que interpretar? Nós temos que interpretar esse novo braço de momento, braço de torque, braço de alavanca, que é esse que eu vou mostrar agora para vocês. Ó, sempre da articulação em movimento até a projeção da força-peso. Olha lá, ó. Veja como aumentou. Então, de novo, se eu prescrever esse exercício agora com uma amplitude partindo sempre do mesmo ponto, ó, mas com uma amplitude maior, em azul escuro agora, eu tenho maior braço de momento, vou ter maior exigência para a musculatura posterior. Tanto é que chega um ponto que o indivíduo não consegue nem voltar e por isso que ele usa os membros superiores para amortecer a queda, porque já não consegue frear tão bem essa queda. E usa os membros superiores para impulsionar, para ajudar na subida. Mas vejam que, um ponto importante, a amplitude a qual eu vou prescrever o exercício determinará o esforço muscular, porque eu posso prescrever na amplitude rosa, por exemplo. Um movimento curto, que o indivíduo dá conta de descer e subir sem usar membro superior, mas um esforço menor porque o braço de momento é menor. Se eu fizer na amplitude azul claro, que é essa amplitude central aqui, o indivíduo vai ter um braço de momento maior, vai ter um esforço maior, mas imaginemos que nesse braço de momento ainda, ele consegue fazer um movimento de retorno. Com um esforço ele consegue fazer, mas uma amplitude agora moderada. E se for um indivíduo bem forte, tiver um nível de força bem grande, eu posso projetar esse em azul, com um braço de momento bem grande, aonde ele, imaginemos, ele consiga descer, fase excêntrica freando,
bloquear o movimento e ainda fazer a fase ascendente do movimento. Imaginemos que o nível de força do meu cliente ele consiga dominar essa fase descendente, subir sem usar membro superior ainda como auxílio. Mas vejo que a amplitude é fundamental para ver isso. Então, indivíduos com menos força, a amplitude rosa, amplitude curta, se eu quiser trabalho dinâmico, né? Excêntrico, concêntrico, excêntrico, concêntrico. Se é um cara mais forte, eu posso ir aumentando essa amplitude para amplitude azul claro, por exemplo. Né? Se é um cara bem forte de posteriores de coxa e gastrocnêmios, que eu já vou detalhar a musculatura atuante, ele pode descer mais e ainda voltar. Agora, mesmo sendo um indivíduo muito forte, é dificílimo encontrarmos um indivíduo que consiga chegar lá no solo, não usar os braços, alinhar, ficar na horizontal e conseguir fazer esse movimento ascendente sem usar membro superior. Por quê? Porque exige muita força, porque esse braço de momento vai ser enorme aqui. Então, eu posso trabalhar sem o uso dos membros superiores, calibrando a amplitude de movimento. É uma forma de prescrever. Pegou a ideia? Eu prescrevo a amplitude dosificando a intensidade do esforço excêntrico e esforço concêntrico. Lembrando que a flexão nórdica sempre começa com o esforço excêntrico para depois o esforço concêntrico. Mas nessa amplitude descrita aqui na videoaula, ou nessa animação, é uma amplitude total, o indivíduo desce, vai lá no horizontal e usa os membros superiores para voltar. Quanto vai usar de membros superiores depende do nível de força para poder voltar, que depende da força e da massa movimentada. Olha o que eu comentei antes, também tem a sua maneira de ser analisado agora aqui. Então vejo que esse recurso de usar membro superior depende. Se o indivíduo descer muito, vai ter que usar. Quanto de força vai depender da massa e do nível de força dele. Ok? Essa é uma situação prescritiva importante, que eu não sei se tu já tinhas raciocinado sobre isso, já tinhas entendido isso biomecanicamente, a biomecânica desse movimento, essa interpretação do torque gerado, do nível de força em cima do braço de momento, braço de torque, é uma interpretação importante para prescrever o exercício e a amplitude de movimento, a ADM que eu vou prescrever. Pegou? Comenta aqui embaixo. Entendeu? João, entendi. Bacana. Não tinha pensado nisso, que eu posso dosificar a amplitude para o nível de condicionamento físico do cara e não usar membro superior. Sim, essa é a ideia. Essa é a proposta. Só que a amplitude vai sair mais curta. A biomecânica nos ajuda a interpretar de uma forma bem simplória até esse nível de colocação. E eu já imagino também que eu mereço ter o like nesse vídeo, porque esse vídeo está ficando bacana para te ajudar em coisas que talvez tu não tinha entendido. Então, metralha o like aí, faz um like caprichado e já aproveita, se inscreve no canal. Se não está inscrito, está me devendo. Se inscreve aqui no canal que a gente tem vídeo aula diária para te ajudar sempre a crescer na interpretação dos exercícios. E hoje usando vídeos do canal do Muscle and Motion, que eu vou botar a descrição aqui embaixo. Na descrição do vídeo eu vou botar esse canal também e sugiro que tu conheças esse canal. Tem muita informação bacana lá. Bom, galera, esse é um ponto. Beleza? Amplitude, esse é um ponto. Vou limpar a tela aqui. E agora nós vamos analisar a musculatura atuante, porque aqui nessa animação do Muscle and Motion também traz a cinesiologia e a anatomia. Os isquiotibiais, flexores de joelho, estão atuando, obviamente, bíceps femoral, semitendinoso, semembranoso, né? Nessa ação flexora do joelho, certo? Mas também percebam que temos os gastrocnêmios aqui, e eles podem atuar forte. Depois, no final do vídeo aqui, eu vou mostrar. Então, além dos posteriores de coxa, eu posso usar mais ou menos os gastrocnêmios nesse trabalho e eu vou determinar, demonstrar isso para vocês depois no finalzinho do vídeo. Agora, no momento, olha uma outra estratégia prescritiva. O indivíduo vai lá embaixo, ó, parei, olha lá, tá na horizontal. João, como é que calcula o braço de momento aí? Seria bem simples calcular, gurizada. Nós teríamos que fazer da seguinte forma, ó. O joelho não está aqui o joelho, beleza? Centro de massa do indivíduo, colocaria mais ou menos nessa região aqui. Aproximado, né? Levando em consideração massa da cabeça, massa do tronco, membro superior, pelve e coxa. Perna não considera aqui, tá? Projeta agora a força gravitacional aqui, ó, certo? E o braço agora, de momento, braço de torque, o braço de resistência é essa distância aqui, ó. Deixa eu mudar até aqui para poder pegar bem aqui, ó. Aqui, agora sim. É essa distância aqui, ó. Essa distância é o braço movimento. Então, lá embaixo, aquilo que eu tinha falado, a alavanca é enorme. Só que agora o indivíduo está usando o elástico. E quanto mais distendido o elástico, maior a força tensional de volta para o elástico voltar, né? A partir de um ponto de distensão. Então vejam que ao usar o elástico é bem interessante, que quanto mais eu desço, olha bem o que eu vou mostrar agora. Fica ligado, galera, no que eu vou mostrar agora. Olha só, gurizada, deixa eu pegar uma cor bacana aqui. Acho que o amarelo vai ficar legal. Olha só, ele está nessa posição, né? O indivíduo está nessa posição, aonde o elástico está bem distendido. Ele parte dessa posição, ele desce, estendendo o joelho, volta flexionando o joelho.
fase excêntrica, de freio excêntrico, fase concêntrica. Conforme o indivíduo desce, o que que nós já vimos? Ele sai daqui, desce um pouco mais, aumenta o torque de extensão do joelho, e aí o freio dos flexores do joelho. Se ele está nessa posição, desce para cá, aumentou, desceu para cá, aumentou mais ainda. Se ele está nessa posição vertical, e dessa posição vertical, ele desce um pouco, aumentou o torque, aumentou o esforço, aumentou o torque, aumentou mais, e ainda, se ele fizer todo esse movimento e for lá embaixo, aumenta mais ainda o torque. Beleza, tranquilo, isso está de acordo com o que eu tinha explicado antes. Todavia, entretanto, quanto mais. Aqui vem um ponto importante, tá? Quanto mais ele desce, certo? Mais distende o elástico e maior a força de retorno desse elástico. Perfeito? Então, bacana usar o elástico aqui no exercício, por quê? Porque esse elástico vai ajustar a intensidade de tal forma que, se eu descer um pouco, o elástico distende um pouco, ajuda a voltar. Se eu descer um pouco mais, o elástico distende um pouco mais, ajuda mais ainda a voltar. E eu preciso de uma ajuda maior. Se eu descer um pouco mais, eu preciso de uma ajuda maior ainda, porque eu estou abrindo essa alavanca, estou abrindo esse braço de momento e vou precisar de mais força para voltar. O elástico está mais estendido, ajuda mais. E se eu for lá no final do movimento, mais ainda. Então, o elástico calibre me permite agora, olha bem, trabalhar numa amplitude de movimento bastante exacerbada, uma amplitude de movimento bastante grande, até o solo, por exemplo, e mesmo indo até o solo com o uso do elástico, me permite voltar. Obviamente, o uso desse elástico para me permitir voltar, eu tenho que ver bem a tensão desse elástico, vou ter que testar elásticos com uma tensão maior, com uma tensão menor para poder voltar. Mas é isso que vai acontecer. Então, eu consigo trabalhar aqui com uma característica que eu tinha comentado antes, e agora ao contrário. A amplitude de movimento agora aqui, ela pode ser uma amplitude de movimento bastante grande. E eu consigo trabalhar com percurso, então, de alongar e encurtar os isquiotibiais e os gastrocnêmios com bastante eficiência. E isso me permite, então, um trabalho bem interessante, tá? Para fechar a videoaula de hoje, mesmo ficando um pouco longa, mas para poder interpretar, sempre é importante fazer videoaulas que vocês consigam entender. Então, essa é uma questão de amplitude de movimento bem interessante com o uso do recurso do elástico, beleza? Agora, eu posso fazer o movimento da flexão nórdica com o tornozelo em flexão plantar, como está aqui. Em flexão plantar, eu coloco os gastrocnêmios mais encurtados pela flexão e pela posição do tornozelo, ou eu posso fazer o exercício em dorsiflexão. Desde que eu adapte aqui a posição de prender o tornozelo, eu posso fazer em dorsiflexão. O que que muda? Os gastrocnêmios ficam mais alongados. Para fazer o movimento e contribuir com o freio excêntrico e o trabalho concêntrico no joelho. Por quê? Gastrocnêmio medial e lateral também são flexores do joelho. Gastrocnêmios medial e lateral, não o sóleo, mas os gastros sim, também são flexores do joelho, e eles vão contribuir mais para ajudar com o movimento agora de flexão do joelho, fase concêntrica, ou contribuir com o movimento de freio na fase excêntrica. Quando? Quando o tornozelo está em dorsiflexão e os gastrocnêmios no tornozelo estão mais alongados. Por quê? Porque aqui nós temos uma relação da curva comprimento. O músculo muito encurtado, como está aqui, devido à posição do tornozelo, ele produz menos força pela relação comprimento-tensão. Ele produz menos força pela relação comprimento-tensão. Outro dado biomecânico, cinesiológico e fisiológico importante se entender aqui. A relação comprimento-tensão aqui é desfavorável para os gastros. Se é desfavorável pelo grau de encurtamento, ele consegue participar menos no joelho. Sobra mais para os isquiotibiais. Se esse for o meu desejo, vai trabalhar com uma intensidade altíssima para os isquios, sem a contribuição dos gastos. Se eu colocar o tornozelo em dorsiflexão para fazer a flexão nórdica, eu vou conseguir dominar melhor o movimento, vou dividir melhor o esforço entre os isquiotibiais e os gastrocnêmios para fazer esse esforço. Dividir 50-50, 50-50, não, né? Mas é um apoio maior dos gastrocnêmios eu tenho quando está em dorsiflexão e não em flexão plantar. Aqui eu tenho um apoio maior. Em flexão plantar eu tenho um apoio menor. E essa é mais uma consideração, então, gurizada, que nós temos que levar sempre em mente na hora de prescrever o exercício. Usa o elástico, não usa o elástico? Qual o posicionamento do tornozelo? Flexão plantar ou dorsiflexão? Qual é a ADM que eu vou pedir para o indivíduo trabalhar? Esses 3 pontos são fundamentais.
para definir bem um trabalho da flexão nórdica. Claro, a técnica, o freio excêntrico e impulsionar com o membro superior. O quanto que ele vai impulsionar com membros superiores. Então, tem algumas variáveis que eu comentei na videoaula de hoje, que eu vejo que elas são bem importantes serem conhecidas, entendidas, compreendidas e aplicadas numa questão prática do treinamento, que foi o que eu coloquei agora aqui para vocês, tá ok? Nesse card aqui, tu vai encontrar mais situações de biomecânica para poder estudar, interpretar e analisar do exercício, e nesse outro card aqui, tu vais encontrar uma playlist de cinesiologia bem bacana que eu preparei também para te ajudar. Se tu ficou até o final, se ficou até o final, tu é um dos poucos, porque muita galera já vazou do vídeo, não pegou todas as informações necessárias. Gostaria que tu comentasse aqui embaixo. João, fiquei até o final, peguei todas as informações e vou aplicar na minha prática profissional. João, peguei todas as informações, fiquei até o final, vou pegar essas informações e vou aplicar na minha prática profissional. Bacana, é isso que eu quero, é para isso que eu gravo esses vídeos, não importando o tempo. O negócio é profundidade na informação, interpretação robusta, análise robusta para aplicar na sala de musculação. É isso que eu quero que tu aprenda e espero ter ajudado na videoaula de hoje em cima da flexão nórdica. Comenta aqui embaixo, então. Não te esquece de se inscrever no canal e me auxiliar muito se tu divulgar o canal. Vai me ajudar demais. E o like caprichado. Tá bom, gurizada? Valeu por hoje, espero ter ajudado. Valeu, um abração. Até a próxima.